computador. Ai, por favor, me ajuda com uma tradução. Eu preciso passar do inglês pro português. Isso é fácil, é só você dar uma olhada no vocabulário. Ah, é só jogar naqueles sites de tradução instantânea? Oi, eu sou a professora Patrícia Eu sou o professor Nelson. e esse é o quadro Descomplica! Hoje nós vamos falar sobre a tradução. Tradução de pequenas expressões. No mundo acadêmico a gente sempre tem que lidar com outras línguas, uma vez que o conhecimento é sempre produzido em diversos países e em diversos idiomas. Então, Nelson, mas o que significa pensar a tradução, então, de uma língua para outra, de uma língua para uma? Como assim? Tradução? Legal! Bem louco! Existem várias teorias e várias discussões sobre a tradução. Até porque vários livros que as pessoas leem todos os dias, como a Bíblia, por exemplo, elas são frutos de várias traduções de vários séculos. Alguns até dizem, por exemplo, que a Bíblia foi primeiro traduzida, o livro de Marcos, por exemplo, foi primeiro escrito ou Mateus, foi primeiro escrito em hebraico, depois o aramaico, e aí... Foca. A tradução é uma coisa muito simples, tá? A gente sempre procura traduzir, ou seja, verter de uma língua determinado conhecimento para outra língua. Então, Nelson, tradução tem a ver com escolha lexical da palavra? Sim, também. A primeira coisa que você deve fazer, e a primeira dica que eu tenho a dizer, é exatamente procure o vocabulário que você já conhece. Então observe as palavras e aí veja quais dessas palavras você já conhece ou você já entende. Observe o texto ou o trecho que você deseja traduzir como um todo e procure essas palavras que você já tem em mente, que você já entende, por assim dizer. Mas cuidado nesse sentido com os falsos cognatos. Cognato tem a ver com o quê? Com conhecimento, com cognitivo? Do grego é gnosko, no latim nós temos cognoscere, que significa conhecer. São palavras que você já sabe, que você já entende. E aí o problema do falso cognato é porque ele parece uma palavra que você tem na sua língua, mas você tem um outro significado na língua fonte, na língua do texto original. Por exemplo, a palavra parare. É de parar? Não. Parare, ego, paro, em latim significa eu preparo, eu faço alguma coisa. Ah, que legal, Nelson. Então, mas como pensar, então, em trazer isso de uma maneira mais simples para as pessoas? O que eu tenho que observar sempre é ver quais palavras eu conheço e aí observar qual o significado de cada palavra. Sempre ter um dicionário do lado é muito importante. Tá. A segunda dica é cuidado com a superinterpretação. Esse é um conceito de Umberto Eco que fala que às vezes a gente pega determinado termo, numa tradução ou interpretação de um texto, e acaba ampliando essa interpretação além do normal. Então, uma palavra tem vários significados, em outras línguas também, mas eu tenho que tomar cuidado do significado daquela palavra num contexto específico daquele texto. Vamos lá, o primeiro é tomar cuidado com o vocabulário. O segundo já vai ser... Tomar cuidado com a superinterpretação, ou seja, traduzir além do que o significado permite. E o terceiro, então? O terceiro é o cuidado com as páginas de tradução online. Isso aí traz um problema. Como ficar descomplicado nisso daí? É porque o que é que acontece? As páginas de tradução online, elas devem ser entendidas como auxiliadoras. Então a gente vai entender a tradução online como um auxílio na tradução, não como fim. Às vezes a pessoa pega o texto ipsiliteris, ou seja, exatamente como aquele texto está, coloca na página de tradução online, clica lá traduzir e aí você tem um outro texto, que na verdade não é aquilo que a gente queria entender. E aí fica muito complicado, né? Porque descontextualiza para aquilo que a pessoa quer colocar e comunicar, né? E aí vem a quarta dica. Mas antes, não deixe de assinar nosso canal. Isso, clique no sininho e mande os seus comentários sobre o que você achou das nossas explicações, o que você gostaria de saber mais. Então, para finalizar, nós temos as 4, né? A primeira, fique atento ao vocabulário que você já conhece, cuidado com os falsos cognatos também. Segunda, tome cuidado com a superinterpretação, ou seja, traduzir além do significado que aquele texto exige. Terceiro, cuidado com as ferramentas online de tradução. Elas são auxílio, elas não são fim. No final, quem vai traduzir o texto é você, não o computador. E quarta e última, procure traduzir as expressões. Então, às vezes a gente entende e fica preocupado em traduzir com o dicionário palavra por palavra.
Mas um texto, ele nunca é formado por palavras separadamente, isoladamente. Um texto são palavras que se organizam em expressões. Então, tente traduzir as expressões. Observe o texto como frases. E quando for traduzir, traduza sempre frases. Esse é o nosso foco na tradução. Entender as frases, e aí as frases elas se organizam dentro de um texto. Descomplica, né, gente? Traduzir pode ser muito mais tranquilo. Até a próxima!